A maior fonte de instabilidade mental na vida adulta não é o caos em si, mas a expectativa silenciosa de que ele deveria desaparecer em algum momento. Desde cedo, a mente aprende a operar com a fantasia de que existe uma fase futura em que as pressões diminuem, os conflitos se resolvem, as responsabilidades se estabilizam e o desgaste emocional se torna exceção. Essa expectativa não costuma ser consciente, mas orienta decisões, frustrações e reações. Quando o alívio não chega, surge a sensação constante de que algo está errado com a própria vida. Antes de continuar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Na prática, o que se chama de caos é apenas a soma normal de forças que atuam sobre qualquer adulto funcional. Demandas externas, limites de tempo, conflitos de interesse, falhas humanas, imprevistos financeiros, desgaste físico, decisões difíceis e expectativas alheias não aparecem porque a vida saiu do eixo. Elas aparecem porque a vida entrou em funcionamento pleno. O erro não está em viver sob pressão, mas em tratar a pressão como um desvio temporário em vez de um dado estrutural. Quando alguém acredita que o caos é provisório, toda disciplina mental vira algo adiado. A pessoa se diz que vai organizar a mente quando as coisas acalmarem, vai cuidar do emocional quando resolver esse problema específico, vai treinar autocontrole quando sair dessa fase difícil. O resultado é um estado permanente de preparação que nunca se converte em prática. A mente permanece reativa porque sempre espera um cenário melhor para agir com clareza. O impacto disso no corpo e no comportamento é previsível. A tensão se fragmenta, a tomada de decisão se torna impulsiva, a irritação aumenta e a sensação de sobrecarga cresce mesmo quando os fatos objetivos não mudam. O problema não é que a vida esteja pesada demais, mas que a mente opera sem um modelo realista do ambiente em que precisa funcionar. Ela tenta respirar como se estivesse em repouso enquanto corre uma maratona. A disciplina mental começa exatamente no ponto em que essa ilusão é desmontada. Não se trata de aceitar o caos como algo desejável, nem de romantizar sofrimento. Trata-se de reconhecer que pressão, conflito e responsabilidade não são falhas a serem eliminadas, mas condições a serem atravessadas com lucidez. Enquanto a mente continuar tratando o caos como um erro, ela reagirá com negação, raiva ou exaustão. Quando passa a tratá-lo como cenário, começa a buscar formas de operar melhor dentro dele. Esse ajuste muda completamente a forma como a pessoa interpreta o próprio cansaço. Em vez de enxergar o desgaste como sinal de fracasso pessoal, ela passa a vê-lo como custo operacional. Todo sistema que funciona sob carga gera atrito. A pergunta deixa de ser: por que isso está tão difícil? E passa a ser: como eu opero com o mínimo de perda dentro dessas condições? Essa mudança parece sutil, mas altera a postura mental diante de cada desafio diário. A vida adulta não oferece longos períodos de estabilidade contínua. Ela oferece intervalos curtos de organização entre ondas de exigência. Quem espera a estabilidade para se disciplinar chega sempre atrasado. Quem treina disciplina dentro do caos desenvolve uma vantagem silenciosa: a capacidade de permanecer funcional quando outros entram em colapso emocional. Essa capacidade não nasce de temperamento, nasce de treino mental aplicado ao ambiente real, não ao ambiente idealizado. Ao reconhecer o caos como condição permanente, a mente para de lutar contra o cenário e começa a economizar energia. Essa energia deixa de ser gasta em reclamação interna, comparação e antecipação negativa, e passa a ser direcionada para aquilo que ainda está sob controle: a resposta, a escolha, o próximo ato possível. É nesse ponto que a disciplina mental deixa de ser discurso abstrato e começa a se tornar ferramenta concreta de sobrevivência psicológica. Essa mudança não resolve conflitos, não reduz responsabilidades e não elimina a pressão. O que ela faz é impedir que a mente se torne um problema adicional em um ambiente que já é exigente por natureza. Quando o caos deixa de ser interpretado como anomalia, a necessidade de estabilidade interior
deixa de ser opcional e passa a ser uma competência básica para continuar operando sem se quebrar por dentro. Na maioria das situações de crise, o colapso não começa nos fatos externos. Ele começa na forma como a mente antecipa, interpreta e amplia esses fatos antes que eles se consolidem. O mundo ainda está de pé, as condições ainda permitem ação, mas internamente a pessoa já opera como se tudo estivesse perdido. Essa inversão é sutil e perigosa. A mente entra em estado de emergência antes que a realidade exija isso, consumindo recursos mentais que deveriam ser usados para decidir com precisão. Esse colapso antecipado nasce de um mecanismo simples. Diante de pressão, a mente tenta prever desfechos para reduzir incerteza. O problema é que ela raramente faz isso com base em dados completos. Ela usa fragmentos, experiências passadas, medos recorrentes e comparações mal calibradas. O resultado não é preparo, é catastrofização. A mente cria cenários fechados, geralmente negativos, e passa a reagir a eles como se fossem fatos consumados. Quando isso acontece, o corpo responde como se estivesse sob ameaça real. A respiração encurta, a atenção se estreita, a irritação cresce e a urgência se torna dominante. A pessoa sente que precisa agir rápido, falar rápido, decidir rápido, mesmo quando a situação ainda permite análise. Esse estado não melhora desempenho. Ele reduz a capacidade de escolher bem e aumenta a probabilidade de erros que, esses sim, podem transformar um problema administrável em um desastre concreto. O erro comum é acreditar que esse estado mental é sinal de responsabilidade ou cuidado excessivo. Muitas pessoas confundem ansiedade antecipatória com preparo. Elas acreditam que, se não estiverem mentalmente tensas, algo vai escapar do controle. Na prática, acontece o oposto. A mente tensa perde flexibilidade. Ela enxerga menos opções, interpreta críticas como ataques e trata obstáculos como ameaças à identidade, não como problemas a serem resolvidos. Outro fator que acelera o colapso mental é a mistura entre identidade e resultado. Quando a pessoa passa a ver falhas, atrasos ou conflitos como prova de inadequação pessoal, qualquer instabilidade externa vira um ataque interno. O mundo não precisa desmoronar para que isso aconteça. Basta um erro, uma cobrança ou um imprevisto para que a mente conclua que tudo está saindo do controle. Essa conclusão não é lógica, é emocional, mas governa o comportamento com força total. A disciplina mental começa quando essa sequência é interrompida conscientemente, não negando o risco, nem fingindo tranquilidade, mas suspendendo o julgamento automático que transforma possibilidade em certeza. O treino não é eliminar pensamentos negativos, mas recusar-se a tratá-los como diagnósticos finais. Pensamento é evento mental, não veredito sobre a realidade. Quando a mente aprende a diferenciar fato presente de projeção futura, algo importante acontece. A energia que estava sendo gasta em cenários imaginados retorna para o campo da ação concreta. A pessoa volta a perguntar o que de fato está acontecendo agora, o que ainda não aconteceu e o que depende de ação imediata. Essa separação reduz drasticamente o ruído interno, mesmo que os problemas externos permaneçam. É nesse ponto que fica claro por que a mente costuma colapsar antes do mundo. O colapso mental não exige grandes tragédias. Ele exige apenas a perda da distinção entre o que é real e o que é antecipado. Uma vez que essa distinção se dissolve, a pessoa passa a lutar contra fantasmas criados pela própria mente, enquanto o problema real, muitas vezes menor e mais específico, fica sem resposta adequada. Recuperar essa distinção não torna a vida fácil, torna a vida operacional. A mente deixa de ser um amplificador de caos e passa a funcionar como instrumento de leitura da realidade. Enquanto essa mudança não acontece, qualquer pressão externa, por menor que seja, encontra uma mente já exausta, já alarmada, já inclinada ao colapso. E isso ocorre não porque o mundo desmoronou, mas porque a mente decidiu desmoronar primeiro. Quando se fala em disciplina mental, é comum imaginar alguém escrevendo em silêncio, longe de conflitos reais, refletindo sobre virtudes em um ambiente controlado. Essa imagem não corresponde ao contexto em que Marco Aurélio desenvolveu e registrou seu pensamento.
Ele escreveu enquanto administrava guerras contínuas, crises políticas, epidemias, traições internas e um nível de responsabilidade que tornava cada decisão potencialmente irreversível. A disciplina mental ali não era contemplativa, era funcional. O ambiente em que ele viveu não oferecia pausas longas, nem condições ideais para a introspecção. O poder concentrado em suas mãos exigia decisões rápidas, mas não impulsivas. Exigia firmeza sem brutalidade, clareza sem rigidez e constância emocional em meio a perdas humanas frequentes. A escrita surge como instrumento de regulação interna, não como registro filosófico para terceiros. Era um método de alinhamento mental para continuar operando sob carga extrema. Isso altera completamente a forma como o estoicismo deve ser lido. Não como sistema de frases inspiradoras, mas como tecnologia psicológica aplicada à pressão constante. Cada anotação tem a função de corrigir desvios internos que surgem naturalmente quando alguém é exposto por tempo prolongado a conflito, autoridade e desgaste. O objetivo não era se tornar moralmente superior, mas evitar que o ambiente o tornasse reativo, cruel ou mentalmente instável. Um erro frequente é imaginar que disciplina mental exige isolamento ou condições especiais. No caso de Marco Aurélio, acontece o oposto. A disciplina nasce porque o ambiente é hostil, não apesar disso. O treino mental aparece como resposta direta à necessidade de manter coerência interna quando o exterior empurra para a fragmentação. Ele não escreve para escapar do mundo, escreve para não ser engolido por ele. Outro ponto central é que o poder amplifica falhas internas. Quanto mais autoridade alguém possui, mais custoso se torna um erro emocional. Irritação vira punição excessiva. Medo vira paralisia administrativa. Vaidade vira decisão distorcida. Marco Aurélio tinha consciência disso. A disciplina mental aparece como forma de reduzir o ruído interno antes que ele se transforme em ação externa com consequências amplificadas. A doença constante, tanto pessoal quanto coletiva, também molda esse pensamento. Viver sob ameaça física contínua obriga a mente a lidar com a impermanência de forma prática. Não há espaço para ilusões prolongadas de controle total. Isso não leva à apatia, mas a um foco rigoroso no que ainda pode ser feito corretamente, enquanto o corpo e o contexto permitem. A disciplina mental aqui é aceitar limites sem abandonar o dever. Há também o fator da solidão decisória. Quanto mais alto o nível de responsabilidade, menos compartilhável se torna o peso das escolhas. A mente precisa suportar dúvidas, críticas e consequências, sem se desintegrar internamente. A escrita funciona como um diálogo interno estruturado, no qual a mente se corrige, se lembra de princípios operacionais e se reposiciona diante do caos recorrente. Essa perspectiva desmonta a leitura superficial do estoicismo como indiferença emocional. O que existe ali não é frieza, mas contenção. Emoções surgem, pensamentos negativos aparecem, impulsos existem. A disciplina não elimina isso. Ela impede que essas forças assumam o comando automático do comportamento. O treino mental não visa anestesiar a experiência humana, mas impedir que ela se torne caótica por dentro quando o mundo já é caótico por fora. Ao entender o contexto real em que esse pensamento foi desenvolvido, fica claro que a disciplina mental não é luxo intelectual. É requisito de funcionamento sob pressão prolongada. Ela nasce da necessidade de manter continuidade interna em ambientes que constantemente testam limites psicológicos. Não se trata de buscar tranquilidade, mas de preservar direção quando tranquilidade não é uma opção disponível. Esse enquadramento muda a pergunta central. Não se trata de saber se a disciplina mental é possível em meio ao caos, mas se é possível atravessar o caos por muito tempo sem ela. A experiência de Marco Aurélio sugere que não. Quando a pressão é constante, a mente sem disciplina não apenas sofre mais, ela começa a comprometer a qualidade das decisões, criando danos que se acumulam ao longo do tempo, muitas vezes de forma silenciosa, até se tornarem irreversíveis. A disciplina mental costuma ser apresentada como um ideal elevado, quase moral, ligado a autocontrole, virtude ou excelência pessoal.
Essa apresentação cria um problema imediato. Faz parecer que disciplina é algo opcional, reservado para quem busca aprimoramento, quando, na verdade, ela cumpre uma função muito mais básica. A função real da disciplina mental é impedir que a mente se desorganize quando a carga se torna contínua. Não é sobre se tornar melhor do que os outros. É sobre continuar funcional quando a pressão não cessa. Sob carga constante, a mente tende a perder estrutura. Pensamentos se atropelam. Prioridades se confundem. Emoções se intensificam e decisões começam a ser tomadas mais por alívio imediato do que por direção de longo prazo. Esse processo raramente é percebido enquanto acontece. A pessoa sente apenas que está mais irritada, mais cansada, mais impaciente ou mais dispersa. O colapso não vem como explosão súbita, vem como erosão lenta da clareza. A disciplina mental atua exatamente nesse ponto invisível. Ela não elimina problemas, não reduz demandas e não cria ambientes mais favoráveis. O que ela faz é manter a organização interna mínima necessária para que a mente continue operando como instrumento e não como fonte adicional de caos. Sem essa organização, a mente passa a reagir de forma desproporcional a estímulos comuns, transformando pequenos atritos em conflitos internos duradouros. Um erro comum é associar disciplina mental à rigidez excessiva. Muitas pessoas resistem a ela porque acreditam que se tornarão frias, duras ou emocionalmente bloqueadas. Na prática, ocorre o oposto. A ausência de disciplina é que torna a pessoa rígida, porque uma mente desorganizada reage de forma automática e previsível. A disciplina cria flexibilidade ao impedir que impulsos momentâneos dominem o comportamento. Outro equívoco é imaginar que disciplina mental serve apenas para momentos extremos. A carga constante não costuma vir de grandes tragédias isoladas, mas da soma diária de responsabilidades, conflitos menores, decisões repetidas e desgaste acumulado. É nesse acúmulo que a mente começa a falhar. A disciplina não aparece para salvar a pessoa de um colapso espetacular, mas para evitar que ela se desgaste silenciosamente até perder a capacidade de responder bem. Quando a mente está sob carga contínua, ela busca atalhos. Esses atalhos podem parecer úteis no curto prazo, mas cobram um preço alto depois. Procrastinação vira alívio temporário. Explosão emocional vira descarga de tensão. Cinismo vira mecanismo de defesa. A disciplina mental age como filtro contra esses atalhos. Ela não impede que o impulso apareça, mas impede que ele seja confundido com solução. Há também um aspecto de preservação da identidade. Sob pressão prolongada sem disciplina, a pessoa começa a agir de formas que não reconhece como próprias. Diz coisas que depois lamenta, toma decisões desalinhadas com seus valores e se afasta do tipo de pessoa que gostaria de ser. Esse afastamento interno gera culpa e vergonha, que aumentam ainda mais a carga mental. A disciplina atua como eixo, mantendo uma linha de continuidade entre quem a pessoa é e como ela age, mesmo quando o ambiente pressiona em outra direção. Essa função básica da disciplina mental raramente é ensinada. Fala-se muito sobre sucesso, foco e produtividade, mas pouco sobre sanidade operacional. Continuar lúcido sob pressão é uma habilidade anterior a qualquer desempenho elevado. Sem ela, não importa quanta competência técnica alguém tenha, pois a mente desorganizada compromete a aplicação dessa competência no momento em que ela é mais necessária. Entender a disciplina mental como ferramenta de sanidade muda completamente a relação com ela. Ela deixa de ser vista como exigência extra e passa a ser percebida como suporte estrutural. Assim como ninguém espera que um corpo aguente carga contínua sem descanso e manutenção, não faz sentido esperar que a mente aguente pressão constante, sem treino e organização interna. A disciplina mental não promete conforto. O que ela oferece é a capacidade de atravessar períodos longos de exigência sem se perder internamente. Ela impede que a mente se torne inimiga em um cenário já difícil. Quando a carga é inevitável, essa função deixa de ser opcional e passa a ser uma condição básica para continuar seguindo em frente com clareza mínima, sem se fragmentar por dentro.
Grande parte do sofrimento psicológico sob pressão não nasce do que acontece, mas da história que a mente constrói imediatamente depois. Esse processo é rápido, quase invisível, e por isso raramente questionado. Algo ocorre e antes que haja tempo para a análise, a mente já colou um significado, uma intenção e um desfecho provável. O fato bruto, simples e limitado, desaparece sob uma camada de interpretação que passa a ser tratada como realidade. O fato bruto é aquilo que pode ser descrito sem adjetivos, sem intenções atribuídas e sem conclusões antecipadas. É o que aconteceu, quando aconteceu e quais foram as consequências imediatas observáveis. A narrativa automática surge quando a mente adiciona perguntas não verificadas. Por que isso aconteceu comigo? O que isso diz sobre mim? O que vai acontecer agora? Como os outros vão reagir? Essas perguntas parecem naturais, mas quando respondidas apressadamente, criam tensão desnecessária. Sob carga constante, a mente perde paciência para essa distinção. Ela começa a fundir fato e interpretação em um único bloco emocional. Um atraso vira desrespeito. Um erro vira prova de incompetência. Uma crítica vira ataque pessoal. O problema não é sentir o impacto emocional inicial. Isso é inevitável. O problema é permitir que a narrativa automática se consolide sem checagem, pois ela passa a orientar decisões e reações subsequentes. Esse mecanismo é especialmente perigoso porque a narrativa automática costuma parecer lógica. Ela se baseia em experiências passadas, padrões conhecidos e medos recorrentes. A mente diz estar apenas sendo realista, quando na verdade está apenas repetindo roteiros antigos. O cérebro prefere histórias fechadas a fatos abertos, porque histórias reduzem a sensação de incerteza. O custo dessa redução é a distorção da realidade. Separar fato de narrativa não significa negar interpretações, mas suspender sua autoridade imediata. A disciplina mental exige que a pessoa seja capaz de dizer internamente: isto é o que aconteceu, isto é o que estou pensando sobre o que aconteceu. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Essa separação cria espaço cognitivo. Sem ela, a mente reage como se a pior interpretação já fosse um dado confirmado. Quando essa distinção não existe, a reação emocional se intensifica e se prolonga. A pessoa não reage apenas ao evento inicial, mas a tudo o que a narrativa acrescenta. Ela começa a responder a cenários que ainda não existem, a intenções que não foram confirmadas e a consequências que talvez nunca ocorram. A carga mental se multiplica sem que a realidade tenha mudado na mesma proporção. A disciplina aqui não é intelectual, é operacional. No meio do dia, sob pressão, a mente não vai parar para fazer longas análises filosóficas. O treino consiste em perguntas curtas e específicas. O que exatamente aconteceu? O que eu sei de fato? O que estou supondo? O que ainda não aconteceu? Essas perguntas não resolvem o problema, mas impedem que ele cresça artificialmente dentro da mente. Outro efeito importante dessa separação é a redução de conflitos desnecessários. Muitas discussões nascem não de fatos incompatíveis, mas de narrativas conflitantes que nunca foram explicitadas. Quando alguém reage à própria interpretação como se fosse realidade objetiva, o diálogo se torna impossível. A disciplina mental permite responder ao fato antes de reagir à história, o que frequentemente muda completamente o curso da interação. Com o tempo, essa prática altera a relação da pessoa com os próprios pensamentos. Ela deixa de se identificar automaticamente com tudo o que surge na mente. Pensamentos passam a ser vistos como eventos mentais transitórios, não como comandos ou verdades finais. Isso não elimina pensamentos negativos, mas reduz drasticamente o poder que eles têm de desorganizar o comportamento. Separar fato bruto de narrativa automática é um dos pilares da estabilidade interior sob caos. Sem essa habilidade, qualquer pressão externa encontra uma mente que amplifica problemas e cria sofrimento adicional. Com ela, a mente passa a funcionar como filtro, não como amplificador. O mundo continua exigente, mas a experiência interna deixa de ser inflada por histórias não verificadas que drenam energia e clareza exatamente quando elas são mais necessárias. Quando a pressão se prolonga,
A mente busca uma sensação de segurança. O caminho mais intuitivo para isso é o controle. Controlar prazos, pessoas, resultados, percepções, emoções alheias, riscos futuros. A ideia implícita é simples. Se eu conseguir controlar tudo, nada sairá errado. O problema é que a maior parte do que gera pressão na vida adulta não é controlável nesse sentido. E insistir em controlar o que não responde a controle transforma esforço em desgaste contínuo. Esse erro não nasce de arrogância, nasce de medo. A mente associa perda de controle à vulnerabilidade e vulnerabilidade à ameaça. Para evitar esse estado, ela amplia o raio de controle de forma artificial. Começa a se antecipar demais, a monitorar excessivamente, a revisar decisões repetidas vezes, a se responsabilizar por variáveis que não dependem de ação direta. Isso cria uma sensação momentânea de atividade, mas não de eficácia. Com o tempo, essa tentativa de controle gera um efeito paradoxal. Quanto mais a pessoa tenta controlar o que não pode, mais ela sente que está falhando. A realidade resiste, imprevistos surgem, pessoas não se comportam como esperado. Cada resistência é interpretada como evidência de que o controle ainda não é suficiente, o que leva a mais esforço mental, mais vigilância e mais tensão. O ciclo se retroalimenta. Há uma diferença crucial entre controlar e suportar. Controlar implica determinar o curso dos acontecimentos. Suportar implica permanecer funcional, enquanto os acontecimentos seguem um curso parcialmente independente da sua vontade. A disciplina mental opera no segundo campo. Ela não promete domínio sobre o mundo, mas capacidade de atravessá-lo sem perder coerência interna. O erro de tentar controlar tudo também distorce a tomada de decisão. A pessoa passa a escolher ações não pelo que é mais adequado, mas pelo que parece reduzir a ansiedade no curto prazo. Evita conversas difíceis para manter uma sensação temporária de estabilidade. Adia decisões necessárias para não enfrentar a incerteza. Ou, ao contrário, intervém demais em situações que exigiriam apenas acompanhamento. Em todos os casos, a decisão é guiada pela necessidade de aliviar tensão interna, não pela realidade do problema. Outro custo oculto dessa postura é o desgaste relacional. Pessoas ao redor sentem o peso do controle excessivo, mesmo quando ele é disfarçado de cuidado ou responsabilidade. Isso gera resistência, conflitos e afastamento, o que aumenta ainda mais a sensação de que o ambiente está fora de controle. A mente interpreta essa resistência como ameaça adicional, intensificando o comportamento que a causou. A disciplina mental começa quando a pessoa aprende a identificar o limite entre ação eficaz e controle ilusório. Esse limite não é teórico, é prático. Ele aparece quando uma ação repetida não produz melhora proporcional, quando o monitoramento constante não reduz erros, quando a antecipação contínua não gera preparo real. Esses são sinais de que a mente está tentando controlar o que só pode ser suportado. Aceitar esse limite não significa passividade, significa realocar energia. Em vez de gastar recursos tentando dominar variáveis instáveis, a pessoa passa a investir em consistência interna, clareza de resposta e qualidade de execução do que está sob seu alcance direto. Essa mudança reduz drasticamente o desgaste mental, porque interrompe a luta constante contra forças que não cedem. Há também um ganho de precisão. Quando a mente para de se espalhar tentando controlar tudo, ela se torna mais eficiente no pouco que realmente pode influenciar. A atenção se afina, a resposta se torna mais adequada e a tomada de decisão melhora. O ambiente não fica mais fácil, mas a pessoa deixa de se sentir constantemente em desvantagem interna. Suportar não é resignar. É reconhecer que a vida adulta exige convivência prolongada com incerteza, frustração e limites. A disciplina mental não elimina esses elementos. Ela impede que a tentativa de eliminá-los se transforme na principal fonte de sofrimento. Quando a mente aprende a sustentar o que não controla, sem se fragmentar por dentro, ela recupera uma forma de estabilidade que não depende da ilusão de domínio total, mas da capacidade real de permanecer lúcida sob pressão contínua. Quando a pessoa percebe que não pode controlar o cenário, surge um risco imediato de confundir limites com derrota.
Muitos interpretam a ideia de focar na própria resposta como um convite à passividade, como se governar a reação fosse o mesmo que aceitar qualquer coisa sem resistência. Essa confusão impede que a disciplina mental seja aplicada corretamente. Governar a resposta não é desistir da ação. É escolher o único ponto onde a ação continua possível e eficaz. A diferença entre resignação e estratégia está na direção da energia. A resignação surge quando a pessoa acredita que nada pode ser feito e abandona o esforço. Governar a resposta surge quando a pessoa reconhece que nem tudo pode ser feito, mas algo ainda pode ser feito com precisão. Esse algo não é o controle do mundo, mas o controle da forma como se entra em contato com ele. Essa escolha altera completamente o custo psicológico de cada interação com o caos. Sob pressão, a reação automática tende a ser binária. Ou a pessoa tenta dominar tudo, ou se sente impotente. Ambas as posturas drenam energia. A disciplina mental cria uma terceira via: aceitar o dado externo sem ceder a ele internamente. Isso exige um treino específico, porque a mente associa a aceitação à perda de força. Na prática, a aceitação do limite externo é o que permite o uso eficiente da força interna. Governar a resposta começa com uma mudança de pergunta. Em vez de perguntar como fazer a situação desaparecer, a mente passa a perguntar como atravessar a situação com o menor dano possível e o maior grau de coerência interna. Essa pergunta não é confortável, mas é operacional. Ela desloca o foco da fantasia de controle para a qualidade da execução dentro do que é possível. Esse governo da resposta se manifesta em escolhas pequenas e contínuas. Escolher o tom de voz em um conflito, escolher o momento de falar e de calar, escolher quando agir e quando observar, escolher não reagir imediatamente a uma provocação. Essas escolhas parecem insignificantes isoladamente, mas acumuladas ao longo do tempo, constroem uma estabilidade que não depende da boa vontade do ambiente. Há também um efeito direto na percepção de poder pessoal. Quando a pessoa tenta controlar o mundo e falha, ela se sente fraca. Quando governa a resposta e consegue manter clareza sob pressão, ela recupera uma sensação de agência real. Não porque o mundo obedeceu, mas porque a mente não foi arrastada automaticamente. Essa diferença é sutil, mas muda a relação com a própria capacidade de enfrentar situações difíceis. Um ponto central aqui é que governar a resposta exige atraso consciente. A reação impulsiva oferece alívio imediato, mas cobra um preço depois. A resposta governada oferece desconforto inicial, mas preserva recursos para decisões futuras. A disciplina mental treina a capacidade de suportar esse pequeno desconforto inicial sem ceder ao impulso de descarregar tensão de forma improdutiva. Essa postura também reduz o desgaste moral. Quando a pessoa reage de forma automática sob pressão, ela frequentemente age contra os próprios valores. Isso gera arrependimento, culpa e um desgaste interno adicional. Governar a resposta permite alinhar ação e princípio mesmo em ambientes hostis. Esse alinhamento não torna a situação mais fácil, mas impede que a pessoa saia dela pior do que entrou. Outro aspecto importante é a previsibilidade. Pessoas que não governam a própria resposta se tornam previsíveis sob estresse. Elas reagem sempre da mesma forma, o que permite que o ambiente e outras pessoas explorem essas reações. Governar a resposta introduz variabilidade consciente. A pessoa deixa de ser refém do próprio padrão reativo e passa a escolher como e quando responder. Ao longo do tempo, essa prática altera a relação com o caos. O ambiente continua exigente, mas deixa de ser percebido como algo que invade e desorganiza completamente. A mente passa a funcionar como um ponto de estabilidade relativa dentro de um sistema instável. Isso não elimina perdas, erros ou conflitos, mas reduz drasticamente o custo psicológico de atravessá-los. Governar a resposta não é uma postura defensiva, é uma estratégia de sobrevivência mental. Ela permite que a pessoa permaneça ativa, lúcida e coerente, em contextos onde tentar controlar tudo leva ao colapso e desistir leva à estagnação. Entre esses dois extremos, a disciplina mental
encontra seu campo de ação mais eficaz, a escolha consciente de como responder quando o mundo não oferece opções ideais. A mente humana não foi projetada para lidar com estímulos constantes e simultâneos sem perder qualidade de resposta. Ainda assim, a vida moderna impõe exatamente esse cenário. Mensagens chegam sem cessar, cobranças surgem de múltiplas direções, informações competem pela atenção e conflitos se apresentam sem aviso. O problema não está apenas na quantidade de estímulos, mas na forma como a mente passou a interpretá-los, como comandos imediatos que exigem resposta instantânea. Esse deslocamento é sutil, mas profundo. Um estímulo deixa de ser apenas um dado a ser avaliado e passa a ser sentido como uma obrigação automática de agir. A notificação pede resposta, a crítica pede defesa, o pedido pede ação imediata. A urgência alheia se torna urgência interna. A mente não pergunta mais se deve reagir, apenas como reagir rápido o suficiente para aliviar a tensão que o estímulo provocou. Esse padrão cria um estado de alerta permanente. A pessoa vive como se estivesse sempre atrasada, sempre devendo algo, sempre prestes a falhar em alguma expectativa invisível. Mesmo quando não há crise real, o corpo permanece em prontidão, drenando energia mental. O cansaço que surge daí não vem de esforço concentrado, mas de dispersão contínua. A mente pula de estímulo em estímulo sem concluir processos internos. A reatividade constante tem um custo direto sobre a qualidade das decisões. Quando cada estímulo vira comando, não há espaço para hierarquia. Tudo parece igualmente urgente. O importante perde lugar para o barulhento. Decisões passam a ser guiadas pelo que grita mais alto, não pelo que tem maior impacto real. Esse ambiente favorece erros estratégicos, conflitos desnecessários e uma sensação crônica de desorganização interna. Outro efeito é a perda gradual de autonomia mental. A pessoa acredita estar muito ativa, mas na verdade está sendo conduzida pelo ambiente. Suas ações não nascem de escolha deliberada, mas de resposta automática. Com o tempo, isso corrói a sensação de autoria sobre a própria vida. A pessoa se sente ocupada, mas não direcionada, atarefada, mas não eficaz. Esse padrão também amplifica emoções negativas. Cada estímulo carregado emocionalmente encontra uma mente já tensionada. Pequenas frustrações se acumulam, irritações se somam e a tolerância diminui. A reatividade impede que emoções se dissipem naturalmente, porque a mente não para tempo suficiente para processá-las. Elas se empilham e vazam em momentos inadequados. A disciplina mental atua aqui como um freio consciente. Não no sentido de ignorar estímulos, mas de recusar a ideia de que todo estímulo exige resposta imediata. Isso exige um reposicionamento interno. Estímulo é informação, não ordem. Essa distinção devolve à mente a capacidade de escolher quando e como agir, em vez de ser empurrada continuamente. Criar esse freio não é confortável no início. Ignorar ou adiar uma resposta provoca ansiedade, porque a mente associa atraso a risco. O treino consiste em tolerar essa ansiedade inicial sem ceder automaticamente. Com o tempo, a mente aprende que o mundo não desmorona quando uma resposta é pensada em vez de impulsiva. Essa aprendizagem é fundamental para recuperar a autonomia interna. Outro ponto importante é reconhecer que muitas urgências são fabricadas. Elas existem porque alguém precisa descarregar tensão, acelerar um processo ou transferir responsabilidade. Quando a mente reage a todas elas como se fossem críticas, ela assume um peso que não lhe pertence. A disciplina mental permite avaliar a legitimidade da urgência antes de incorporá-la como obrigação interna. Ao reduzir a reatividade, a pessoa não se torna lenta. Pelo contrário, ela se torna mais precisa. A ação deixa de ser dispersa e passa a ser intencional. Menos energia é gasta respondendo ao que não importa, sobrando mais clareza para o que realmente exige intervenção. O ambiente continua ruidoso, mas a mente deixa de ecoar esse ruído internamente. Transformar estímulo em informação, e não em comando, é uma das habilidades centrais para manter estabilidade interior no mundo atual. Sem isso,
A mente vive sob direção externa constante, incapaz de sustentar foco, coerência e descanso real. Com isso, a disciplina mental deixa de ser teoria e passa a operar como filtro prático entre o caos do ambiente e a integridade da resposta interna. Entre aquilo que acontece e aquilo que você faz, existe um intervalo minúsculo, quase imperceptível. Esse intervalo é o ponto mais negligenciado da vida mental adulta e, ao mesmo tempo, o mais decisivo. Quando ele desaparece, a pessoa vive em modo reativo. Quando ele é preservado, mesmo que por segundos, a disciplina mental começa a existir de forma concreta, não como conceito, mas como prática diária. A maioria das pessoas acredita que reage porque precisa reagir. Na realidade, reage porque não treinou a capacidade de sustentar esse pequeno espaço interno sem preenchê-lo imediatamente com ação. O estímulo chega, gera tensão, e a ação surge como forma de descarregar essa tensão. A resposta não nasce da análise, nasce da urgência interna de aliviar o desconforto. Esse mecanismo é automático e se fortalece quanto mais é usado. Criar espaço não significa parar tudo ou se tornar lento. Significa interromper o reflexo condicionado que transforma a sensação em movimento, sem mediação consciente. Esse espaço pode durar poucos segundos, mas nesses segundos a mente recupera algo essencial: a possibilidade de escolha. Sem esse intervalo, não há escolha real, apenas execução de padrões já estabelecidos. O primeiro obstáculo para criar esse espaço é o medo. A mente acredita que, se não reagir imediatamente, algo ruim acontecerá. Uma oportunidade será perdida, um conflito se agravará, uma imagem será prejudicada. Esse medo raramente é testado. A disciplina mental começa quando a pessoa tolera esse medo por alguns instantes e observa o que realmente acontece. Na maioria das vezes, nada de irreversível ocorre. O que ocorre é uma redução da impulsividade. Esse intervalo também muda a relação com as emoções. Emoções intensas exigem ação imediata apenas quando são confundidas com ordens. Ao criar espaço, a pessoa permite que a emoção exista sem transformá-la automaticamente em comportamento. Isso não suprime o sentimento, mas impede que ele governe a ação. A emoção deixa de ser motor e passa a ser informação sobre o estado interno. Outro efeito desse espaço é a recuperação da proporcionalidade. Reações impulsivas tendem a ser desproporcionais ao estímulo, porque são alimentadas por acúmulos anteriores. Um comentário trivial desencadeia uma resposta exagerada não por causa do comentário em si, mas porque ele encontra uma mente já saturada. O espaço entre estímulo e ação permite que a mente avalie o peso real do evento antes de responder. Criar esse espaço exige treino deliberado porque o ambiente moderno pressiona constantemente para respostas rápidas. A disciplina não está em responder rápido ou devagar, mas em responder quando a mente já não está dominada pela descarga inicial de tensão. Isso pode significar esperar alguns segundos antes de falar, ler novamente uma mensagem antes de responder, ou simplesmente respirar de forma consciente antes de agir. Esse intervalo também protege contra decisões que a pessoa precisa desfazer depois. Muitas escolhas ruins não são fruto de ignorância, mas de pressa emocional. A disciplina mental reduz drasticamente a necessidade de reparos posteriores, porque a ação já nasce mais alinhada com intenção e contexto. Isso economiza energia, tempo e desgaste relacional. Com o tempo, criar espaço entre estímulo e ação se torna menos custoso. O corpo aprende que não precisa reagir imediatamente para sobreviver. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e a pessoa passa a sentir mais controle interno, mesmo quando o ambiente permanece instável. Esse controle não vem do domínio externo, mas da interrupção do automatismo interno. Esse espaço é o território real da disciplina mental. Não está em grandes decisões ou momentos raros, mas nos micro-instantes diários, em que a pessoa escolhe não ser empurrada pelo primeiro impulso. Ao preservar esse intervalo, a mente deixa de ser apenas um reflexo do ambiente e passa a funcionar como mediadora consciente entre o que acontece e o que é feito. É ali, nesse silêncio breve entre estímulo e ação,
que a estabilidade interior começa a se construir de forma sólida e cumulativa. Um dos equívocos mais persistentes sobre disciplina é a ideia de que ela depende principalmente de força de vontade. Essa crença cria frustração contínua, porque a força de vontade é um recurso instável. Ela varia com o cansaço, com o nível de estresse, com a qualidade do sono e com o volume de decisões já tomadas ao longo do dia. Apostar nela como base da estabilidade mental é construir sobre um terreno que cede justamente quando a pressão aumenta. A força de vontade funciona bem em ambientes simples e por períodos curtos. Sob carga constante, ela se esgota rapidamente. Quando isso acontece, a mente não se torna neutra, ela se torna vulnerável. Vulnerável a impulsos, atalhos, irritação e decisões de curto prazo. O erro não está em falhar na força de vontade, mas em exigir dela uma função para a qual ela não foi feita. A disciplina mental eficaz opera em outro nível. Ela não depende de resistência contínua, mas de desenho prévio. Arquitetura mental significa estruturar a forma como a mente encontra o ambiente, reduzindo pontos de atrito desnecessários. Em vez de decidir bem o tempo todo, a pessoa passa a decidir menos vezes, com mais critério. Menos decisões sob pressão significam menos desgaste e menos erro acumulado. Esse desenho começa pela redução consciente de estímulos evitáveis. Cada estímulo que entra na mente exige algum nível de processamento, mesmo que mínimo. Quando esse volume ultrapassa a capacidade de absorção, a mente entra em modo defensivo. A disciplina não tenta processar tudo melhor. Ela seleciona o que merece processamento. Isso não é negligência, é proteção da capacidade decisória. Outro elemento central da arquitetura mental é a previsibilidade interna. Rotinas mentais reduzem a necessidade de deliberação constante. Quando certos comportamentos já estão decididos de antemão, a mente não precisa discutir consigo mesma a cada repetição. Isso libera energia para situações que realmente exigem julgamento. A disciplina aparece não como rigidez, mas como economia cognitiva. Há também o desenho do ambiente físico e social. A mente responde ao que está disponível. Se o ambiente favorece distração, impulsividade e interrupção constante, exigir disciplina mental é lutar contra o cenário. Arquitetura mental inclui ajustar o entorno para que o comportamento desejado seja o caminho mais fácil, não o mais difícil. Isso reduz a dependência de esforço consciente. Outro ponto crucial é a clareza de critérios. Quando a mente não sabe claramente o que importa, tudo parece importante. A disciplina exige critérios explícitos para priorização. Esses critérios funcionam como filtros automáticos, poupando a mente de debates intermináveis. Sem critérios, cada decisão se transforma em um pequeno conflito interno que consome energia desproporcional. A arquitetura mental também protege contra o autoengano. Sob pressão, a mente justifica escolhas ruins como exceções necessárias. Estruturas claras reduzem esse espaço de negociação interna, não porque eliminam a tentação, mas porque tornam o custo da violação mais visível. A disciplina deixa de ser uma batalha emocional e passa a ser um sistema de limites previamente aceitos. Com o tempo, essa abordagem altera a relação com o esforço. A pessoa não precisa se sentir constantemente forte para agir corretamente. Ela precisa apenas seguir estruturas que foram desenhadas em momentos de maior clareza. Isso cria estabilidade, mesmo quando o estado emocional oscila. A disciplina deixa de ser heroísmo diário e passa a ser consistência silenciosa. Entender disciplina como arquitetura mental muda completamente a expectativa sobre si mesmo. Em vez de se culpar por falhas de força de vontade, a pessoa passa a revisar o sistema em que está inserida. Onde há excesso de decisões, ruído desnecessário, estímulos mal filtrados. Essa mudança reduz culpa improdutiva e aumenta a eficácia real. Sob caos contínuo, quem depende de força de vontade se esgota. Quem depende de arquitetura mental se mantém funcional. A disciplina não nasce do esforço constante, mas do desenho inteligente de como a mente encontra o mundo. Quando esse desenho existe, a estabilidade interior deixa de ser um ideal distante
e passa a ser um efeito prático de sistemas bem construídos, que continuam operando mesmo quando a pressão não dá trégua. Quando o caos se intensifica, a mente tende a ampliar o campo de atenção em vez de reduzi-lo. Ela tenta enxergar tudo ao mesmo tempo, prever múltiplos desfechos e resolver problemas que ainda não existem. Esse movimento parece responsável, mas produz o efeito oposto: paralisação, ansiedade e decisões confusas. O método do próximo ato correto surge como antídoto direto a essa expansão caótica do foco. Esse método parte de uma constatação simples e incômoda. Em ambientes complexos, raramente é possível resolver tudo de uma vez. Insistir nessa tentativa apenas aumenta a sensação de inadequação e urgência. A disciplina mental nesse ponto não pede visão ampla, pede precisão local. A pergunta deixa de ser: como resolver toda a situação? E passa a ser: qual é a próxima ação correta, possível e sob meu controle agora? O próximo ato correto não é o ideal, nem o definitivo, nem o mais elegante. É o que pode ser feito com clareza no presente, dadas as condições reais. Ele não depende de aprovação externa, nem de garantias futuras. Depende apenas de execução adequada. Essa redução do campo de ação não empobrece a estratégia, ela a torna executável. Estratégias amplas sem ações imediatas se transformam em ansiedade sofisticada. Um erro comum é confundir esse método com pensamento pequeno. Na verdade, ele é o que permite atravessar situações grandes sem colapsar. Ao focar no próximo ato correto, a mente se ancora no concreto. O corpo sai do estado de alarme difuso e entra em modo de ação específica. A ansiedade diminui não porque o problema desapareceu, mas porque a mente deixou de carregar um peso que não consegue sustentar de uma vez. Esse método também reduz drasticamente a ruminação. Ruminar é tentar resolver mentalmente o que só pode ser resolvido com ação ou tempo. Ao identificar um próximo ato correto, a mente encerra ciclos de pensamento improdutivos e redireciona energia para algo que produz movimento real. Mesmo ações pequenas criam tração psicológica. A sensação de estagnação começa a ceder. Outro benefício é a restauração da confiança interna. Sob pressão, a pessoa perde confiança não porque é incapaz, mas porque tenta fazer demais ao mesmo tempo e falha em tudo parcialmente. O método do próximo ato correto cria uma sequência de execuções bem feitas. Cada execução reforça a percepção de capacidade, o que estabiliza a mente para enfrentar o que vem depois. É importante notar que esse método exige renúncia. Renúncia de resolver tudo agora, de responder a todas as expectativas, de antecipar todos os riscos. Essa renúncia é difícil, porque a mente associa amplitude de preocupação à responsabilidade. Na prática, responsabilidade verdadeira é escolher bem o que fazer primeiro, não tentar abraçar o impossível. O próximo ato correto também funciona como filtro moral. Em situações de conflito, ele impede decisões tomadas apenas para aliviar tensão emocional. A pergunta não é o que me faria sentir melhor agora, mas o que é correto fazer agora, mesmo que seja desconfortável. Essa distinção protege a pessoa de escolhas impulsivas que criam problemas adicionais no futuro. Com o tempo, esse método reorganiza a relação com o caos. A situação deixa de ser percebida como um bloco monolítico e passa a ser vista como uma sequência de momentos manejáveis. Isso não torna a jornada mais curta, mas a torna atravessável. A mente aprende que não precisa carregar o fim para dar o próximo passo. O método do próximo ato correto não promete controle do resultado final. Ele promete algo mais realista e mais útil: continuidade funcional. Enquanto houver um próximo ato possível, a pessoa permanece em movimento, preserva a clareza mínima e evita o colapso mental. Em contextos de pressão prolongada, essa continuidade é a diferença entre atravessar o caos com integridade ou se perder tentando resolver tudo de uma vez. A ansiedade não surge apenas da possibilidade de algo dar errado. Ela surge quando a mente passa a viver em um tempo que ainda não existe, tentando resolver antecipadamente cenários que não se materializaram. Esse deslocamento temporal consome energia mental
sem produzir preparo real. A mente se comporta como se estivesse prevenindo riscos, mas na prática está apenas acumulando tensão. Sob pressão constante, o futuro se torna um campo fértil para projeções. A mente tenta fechar lacunas de incerteza, criando narrativas sobre o que pode acontecer, como as pessoas vão reagir, quais serão as consequências de cada decisão. Esse processo parece racional, mas rapidamente ultrapassa o limite do útil. A preparação legítima dá lugar à antecipação excessiva, que não melhora a resposta, apenas desgasta o sistema interno. Um aspecto pouco percebido é que a mente ansiosa raramente imagina o futuro de forma neutra. Ela tende a privilegiar desfechos negativos, não por pessimismo consciente, mas por viés de sobrevivência. O cérebro foi treinado para detectar ameaças, não probabilidades. Quando esse mecanismo opera sem disciplina, a pessoa passa a reagir a possibilidades como se fossem eventos confirmados. Esse excesso de futuro imaginado cria um paradoxo. Quanto mais a mente tenta se proteger antecipando tudo, menos ela consegue lidar com o presente. A atenção se fragmenta, o corpo se mantém em alerta e decisões simples se tornam pesadas. A pessoa sente que está sempre atrasada em relação a algo que ainda não aconteceu. O presente vira apenas uma passagem desconfortável entre preocupações futuras. Outro efeito é a perda de precisão. A ansiedade amplia o campo de preocupação, mas reduz a qualidade do foco. Em vez de preparar respostas específicas para riscos reais, a mente se dispersa em cenários genéricos. Isso gera a sensação de estar sempre se preparando, sem nunca estar pronto. O preparo verdadeiro exige delimitação, algo que a ansiedade impede. A disciplina mental atua aqui, recolocando a mente no tempo correto. Não se trata de negar o futuro, mas de limitar o acesso mental a ele. O futuro útil é aquele que pode ser influenciado por ações presentes claras. Tudo o que está além disso se transforma em ruído. A disciplina consiste em perguntar: quais ações de agora alteram de fato alguma variável futura relevante? O resto é apenas imaginação ansiosa. Esse ajuste reduz drasticamente o desgaste interno. Quando a mente volta a operar no presente, o corpo sai do estado de alerta contínuo. A respiração se estabiliza, a clareza retorna e a capacidade de executar melhora. O problema futuro não desaparece, mas deixa de ser vivido antecipadamente em forma de sofrimento. Há também uma recuperação da confiança temporal. A pessoa percebe que consegue lidar com o que surge quando surge. Essa confiança não vem de garantia de sucesso, mas de experiência acumulada de enfrentamento. A ansiedade diminui quando a mente reconhece que não precisa resolver tudo antes do tempo para sobreviver ao tempo. Outro ponto central é diferenciar preparo de preocupação. Preparo envolve ações concretas, delimitadas e proporcionais. Preocupação envolve repetição mental sem saída prática. A disciplina mental aprende a encerrar ciclos de preocupação quando não há ação possível no presente. Esse encerramento não é fuga, é economia de energia. Com o tempo, essa prática muda a relação com o futuro. Ele deixa de ser um espaço mental constantemente ocupado e passa a ser acessado de forma estratégica. A mente aprende a entrar e sair dele conforme a necessidade, em vez de permanecer presa em projeções contínuas. Isso devolve leveza relativa ao presente, mesmo quando as condições externas são exigentes. A ansiedade como excesso de futuro imaginado não é sinal de fraqueza, mas de um mecanismo funcionando sem freio. A disciplina mental não elimina a capacidade de antecipar, ela a regula. Ao devolver a mente ao presente operacional, a pessoa recupera clareza, reduz desgaste e se torna mais capaz de enfrentar o que realmente vier, em vez de sofrer repetidamente por aquilo que talvez nunca aconteça. A ruminação é uma das formas mais silenciosas de desgaste mental. Ela não se apresenta como crise aguda, mas como repetição contínua de pensamentos que giram em torno dos mesmos temas, conflitos e cenários. A mente volta às mesmas cenas, às mesmas conversas, às mesmas possibilidades, como se estivesse tentando encontrar uma solução que nunca aparece. O problema não é pensar,
é ficar preso ao mesmo ciclo sem avanço real. O erro mais comum diante da ruminação é tentar combatê-la diretamente. A pessoa percebe que está presa em pensamentos repetitivos e tenta forçar a mente a parar. Esse esforço cria tensão adicional. Quanto mais se tenta empurrar o pensamento para fora, mais ele retorna com força. A mente interpreta a luta como sinal de que aquele conteúdo é importante e merece atenção contínua. A disciplina mental atua de forma diferente. Em vez de lutar contra a ruminação, ela retira dela a função que a sustenta. A ruminação persiste porque a mente acredita que, se continuar pensando, algo será resolvido ou prevenido. Quando essa crença é desmontada, o ciclo perde força. A pergunta deixa de ser "como faço para parar de pensar nisso?" e passa a ser "o que esse pensamento está tentando resolver que não pode ser resolvido agora?" Grande parte da ruminação envolve questões que não estão sob controle imediato. Conversas passadas, decisões já tomadas, reações alheias, cenários futuros incertos. A mente retorna a esses pontos porque não aceita a ausência de fechamento. A disciplina mental reconhece esse impulso, mas recusa transformá-lo em ocupação permanente. Ela aceita a falta de fechamento sem tentar preenchê-la artificialmente com repetição mental. Outro elemento central é o retorno ao concreto. A ruminação vive no abstrato, no hipotético, no que poderia ter sido diferente. Ao trazer a atenção para algo verificável no presente, o ciclo começa a se enfraquecer. Não como distração, mas como reposicionamento. A mente é convidada a operar onde ainda existe possibilidade de ação, não onde só existe revisão infinita. Interromper a ruminação também exige aceitar desconforto. Pensar repetidamente sobre algo cria uma falsa sensação de controle. Parar de pensar gera vazio e insegurança. A disciplina mental consiste em suportar esse vazio sem preenchê-lo imediatamente com novos pensamentos. Esse suporte é difícil no início, mas é o que permite que o ciclo se dissolva por falta de reforço. Há também um aspecto temporal importante. A ruminação costuma aumentar quando a mente está cansada. Sob fadiga, o cérebro perde capacidade de encerrar ciclos mentais. Por isso, tentar resolver pensamentos ruminativos no auge do cansaço raramente funciona. A disciplina mental reconhece esse limite e evita exigir clareza quando o sistema está exaurido. Em vez disso, prioriza descanso funcional e retorno posterior com mais recursos. Outro ponto é diferenciar reflexão de ruminação. Reflexão produz clareza, decisão ou aprendizado. Ruminação produz repetição sem saída. A disciplina mental aprende a identificar quando o pensamento deixou de gerar valor e passou a apenas ocupar espaço. Nesse momento, insistir não é profundidade, é desgaste. Com o tempo, essa abordagem altera a relação com os próprios pensamentos. Eles deixam de ser tratados como problemas que precisam ser resolvidos imediatamente. Passam a ser eventos que surgem, permanecem por um tempo e podem desaparecer quando não recebem atenção contínua. Essa mudança reduz drasticamente o peso mental diário, mesmo quando os problemas externos permanecem. Interromper a ruminação sem lutar contra ela é uma habilidade de maturidade psicológica. Ela exige aceitar que nem tudo será resolvido agora, nem tudo terá resposta imediata e nem todo pensamento merece ocupação contínua. Ao retirar da ruminação a promessa ilusória de solução, a mente recupera espaço, clareza e energia para aquilo que realmente pode ser feito no presente, preservando a estabilidade interior em meio a um ambiente que já é suficientemente exigente por si só. Emoções surgem antes da reflexão. Elas aparecem como reações corporais rápidas a estímulos internos e externos, carregadas de energia e direção implícita. O problema não está em sentir emoções intensas sob pressão. Isso é inevitável. O problema surge quando a emoção não é reconhecida como tal e passa a operar como ordem. Quando isso acontece, a pessoa não percebe que está obedecendo a um estado interno momentâneo, como se fosse uma exigência objetiva da realidade. A mente que não nomeia emoções tende a agir sob seu comando. Irritação vira agressividade disfarçada de franqueza.
Medo vira adiamento justificado como prudência. Vergonha vira silêncio apresentado como maturidade. A pessoa acredita estar tomando decisões racionais, quando, na verdade, está apenas executando o impulso dominante do momento. A emoção não reconhecida assume o volante. Nomear emoções interrompe esse processo, não porque as elimina, mas porque muda a relação com elas. Quando a emoção é identificada claramente, ela deixa de ser uma força difusa e passa a ser um estado específico. Há uma diferença profunda entre "isso é insuportável" e "estou sentindo irritação agora". A primeira frase descreve o mundo. A segunda descreve um estado interno. Essa distinção devolve margem de escolha. Sob pressão contínua, a mente tende a evitar essa nomeação porque ela exige pausa e atenção. É mais fácil reagir do que observar. No entanto, a observação breve reduz drasticamente o custo posterior. Ao reconhecer uma emoção, a pessoa impede que ela se infiltre silenciosamente em decisões, falas e atitudes que terão consequências duradouras. Outro aspecto importante é que emoções carregam informação, não instrução. Elas sinalizam necessidades, limites ou ameaças percebidas, mas não determinam automaticamente a melhor ação. A disciplina mental consiste em escutar o sinal sem obedecer ao impulso. Isso permite que a emoção cumpra sua função informativa sem sequestrar o comportamento. A nomeação também reduz a intensidade emocional ao longo do tempo. Emoções não reconhecidas tendem a se acumular e reaparecer de forma ampliada. Emoções reconhecidas tendem a se dissipar mais rapidamente, porque não precisam mais gritar para serem notadas. A mente aprende que não precisa exagerar para ser ouvida. Esse processo exige honestidade interna. Nomear uma emoção não é intelectualizá-la, é admiti-la sem justificativa imediata. Dizer internamente "estou com raiva" é diferente de dizer "estou com raiva porque o outro errou". A segunda frase já desloca a responsabilidade para fora e reforça a narrativa automática. A disciplina mental começa pela descrição simples do estado interno, sem defesa. Há também um ganho relacional. Pessoas que não nomeiam emoções tendem a projetá-las nos outros. A irritação interna vira acusação externa. O medo vira controle excessivo. Ao reconhecer o próprio estado, a pessoa reduz a tendência de atribuir intenções negativas aos outros, o que diminui conflitos desnecessários e preserva energia mental. Com o tempo, a prática de nomear emoções cria um intervalo funcional entre sentir e agir. Esse intervalo não elimina a emoção, mas impede que ela determine automaticamente a resposta. A pessoa pode escolher agir apesar do medo, falar apesar da vergonha ou calar apesar da raiva. Essa escolha não apaga o desconforto, mas preserva a coerência interna. Nomear emoções não é um exercício terapêutico abstrato. É uma ferramenta operacional de disciplina mental. Em ambientes de pressão constante, onde decisões precisam ser tomadas mesmo sob desconforto, essa habilidade impede que estados internos momentâneos se tornem diretores permanentes do comportamento. A emoção passa a ser reconhecida como parte da experiência, não como autoridade final. Ao não obedecer automaticamente às emoções, a pessoa não se torna fria ou insensível. Ela se torna mais confiável, inclusive para si mesma. A estabilidade interior não vem da ausência de emoções, mas da capacidade de reconhecê-las sem ser governado por elas. Essa capacidade é uma das bases mais sólidas para atravessar o caos externo sem transformar a própria mente em mais um campo de batalha. Conflitos não são exceções na vida adulta sob pressão. Eles surgem quando interesses divergem, expectativas se chocam ou limites precisam ser impostos. O problema não está na existência do conflito, mas na forma como a mente reage a ele. Sob carga contínua, o conflito tende a ativar respostas automáticas que transformam uma situação difícil em um desgaste prolongado e, muitas vezes, desnecessário. A reação mais comum ao conflito é a personalização. A mente interpreta a oposição como ataque, discordância como desrespeito e limite como provocação. Quando isso acontece, o conflito deixa de ser sobre o problema e passa a ser sobre identidade. A pessoa sente que precisa se defender,
vencer ou punir. Esse deslocamento consome energia e deteriora a qualidade da resposta. Outro padrão frequente é a fusão entre firmeza e agressividade. Muitas pessoas acreditam que, para se manter firmes, precisam endurecer o tom, elevar a voz ou pressionar emocionalmente. No curto prazo, isso pode produzir obediência ou silêncio. No médio prazo, cria resistência, ressentimento e ciclos de conflito recorrente. A firmeza que depende de toxicidade cobra um preço alto e contínuo. A disciplina mental propõe uma distinção operacional clara. Firmeza é manter limites e direção. Toxicidade é descarregar tensão interna no outro. Essas duas coisas são frequentemente confundidas, porque ambas envolvem intensidade. A diferença está na origem. A firmeza nasce de clareza. A toxicidade nasce de emoção não regulada. A primeira preserva coerência. A segunda cria danos colaterais. Manter firmeza sem se tornar tóxico exige controle da própria resposta emocional antes da resposta verbal ou comportamental. Isso não significa suprimir a irritação ou o cansaço, mas impedir que eles sejam o motor da ação. A pessoa firme sabe o que precisa ser dito ou feito e não depende do estado emocional do momento para sustentar essa posição. Outro aspecto crucial é a linguagem interna. Quando a mente descreve o outro como inimigo, incompetente ou mal intencionado, ela justifica atitudes que depois precisam ser reparadas. A disciplina mental não exige benevolência ingênua, mas exige precisão. Descrever comportamentos específicos, em vez de atribuir caráter, reduz a escalada emocional e mantém o conflito no campo do que pode ser resolvido. Há também a tentação do contra-ataque. Sob pressão, a mente sente alívio ao devolver a agressão percebida. Esse alívio é imediato, mas curto. Ele cria uma sensação momentânea de poder, seguida por aumento do conflito e desgaste prolongado. A disciplina mental reconhece esse impulso e o recusa não por moralismo, mas por custo. O preço do contra-ataque raramente compensa. Manter firmeza envolve aceitar desconforto. Dizer não, estabelecer limites ou sustentar uma posição impopular gera tensão. A diferença está em onde essa tensão é colocada. A toxicidade tenta descarregar a tensão no outro. A firmeza suporta a tensão internamente, enquanto executa a ação necessária. Esse suporte interno é o que permite consistência sem degradação. Com o tempo, essa postura altera a dinâmica dos conflitos. Pessoas percebem que não conseguem provocar reações explosivas com facilidade. O conflito deixa de ser um jogo de escalada emocional e passa a ser uma negociação de limites. Nem sempre há acordo, mas há previsibilidade. Essa previsibilidade reduz desgaste e aumenta respeito funcional, mesmo sem afeição. Outro ganho é a preservação da identidade. A pessoa que reage de forma tóxica sob conflito frequentemente se afasta da imagem que tem de si mesma. Isso gera culpa, racionalização e mais tensão interna. Manter firmeza sem toxicidade preserva a continuidade interna. A pessoa pode enfrentar conflitos difíceis sem sentir que perdeu algo essencial no processo. A disciplina mental aqui não busca harmonia constante. Ela busca evitar a corrosão interna que ocorre quando o conflito é tratado como guerra pessoal. Em ambientes de pressão prolongada, essa corrosão se acumula silenciosamente até comprometer a clareza e a saúde mental. Ao separar firmeza de agressividade, a pessoa aprende a enfrentar oposição sem se transformar naquilo que combate. Conflitos continuarão a existir. Limites continuarão a ser testados. A diferença está em atravessá-los com precisão, em vez de contaminação emocional. Essa precisão não elimina o desconforto, mas impede que ele se espalhe e se transforme em desgaste crônico. Firmeza sem toxicidade é uma das expressões mais maduras da disciplina mental em meio ao caos contínuo. Assumir responsabilidade é inevitável na vida adulta. Pessoas dependem de decisões. Prazos precisam ser cumpridos. Consequências recaem sobre escolhas feitas ou adiadas. O problema não está na responsabilidade em si, mas na forma como a mente a carrega. Sem disciplina mental, responsabilidade se transforma em peso difuso, constante e esmagador.
Com disciplina, ela se torna algo delimitado, operacional e suportável ao longo do tempo. O esmagamento interno ocorre quando a mente confunde responsabilidade com onipotência. A pessoa passa a sentir que precisa prever tudo, evitar todo erro, proteger todos os envolvidos e impedir qualquer resultado negativo. Essa expectativa não costuma ser formulada conscientemente, mas orienta a forma como a carga é sentida. Cada falha vira prova de inadequação. Cada imprevisto vira acusação silenciosa contra si mesmo. Esse mecanismo cria um estado de vigilância permanente. A mente não descansa, porque acredita que descansar é negligenciar. O corpo pode até parar, mas o pensamento continua revisando cenários, antecipando riscos e reconstruindo decisões passadas. O desgaste não vem apenas do que é feito, mas do que é carregado mentalmente o tempo todo, mesmo quando não há ação possível no momento. A disciplina mental começa ao separar responsabilidade de culpa. Responsabilidade é responder adequadamente ao que depende de você. Culpa é assumir internamente o peso de tudo o que não depende. Quando essa distinção não existe, a pessoa vive em estado de débito permanente, como se estivesse sempre devendo algo ao mundo. Esse estado não melhora desempenho, apenas drena energia. Outro ponto crítico é entender que responsabilidade tem limites objetivos. Ela é definida por função, papel, contexto e capacidade real de ação. Quando a mente ignora esses limites, ela amplia artificialmente o campo de obrigação. A pessoa começa a se responsabilizar por emoções alheias, decisões de terceiros, resultados sistêmicos e variáveis fora de alcance. Esse excesso não é nobre, é insustentável. Carregar responsabilidade sem esmagamento exige delimitação consciente. O que exatamente está sob minha alçada agora? O que exige ação direta? O que exige apenas acompanhamento? O que não depende de mim? Essas perguntas não eliminam o peso, mas o distribuem de forma mais realista. A carga deixa de ser um bloco amorfo e passa a ser um conjunto de tarefas e decisões específicas. Há também um componente temporal importante. Muitas pessoas se esmagam internamente, porque carregam responsabilidades futuras, como se fossem presentes. Elas sofrem hoje por algo que talvez precise ser enfrentado amanhã. A disciplina mental recoloca cada peso no tempo correto. Isso não é procrastinação, é respeito ao limite de processamento humano. Sofrer antes do tempo não aumenta preparo, apenas antecipa desgaste. Outro erro comum é usar a própria exaustão como prova de comprometimento. A pessoa sente que, se não estiver cansada, algo está errado. Esse critério é enganoso. Comprometimento se mede pela qualidade da resposta, não pelo nível de sofrimento interno. A disciplina mental substitui o culto ao esgotamento por um critério mais funcional: clareza, constância e execução adequada. Responsabilidade sem esmagamento também exige aceitar que erros ocorrerão, não como desculpa, mas como dado estrutural. A mente que exige perfeição se torna frágil, porque qualquer desvio gera colapso emocional. A mente disciplinada aceita o erro como parte do processo e se orienta para a correção, não para a autopunição prolongada. Isso preserva energia para continuar operando. Com o tempo, essa postura altera a relação com o dever. O dever deixa de ser um peso moral indefinido e passa a ser uma série de ações concretas a serem feitas da melhor forma possível dentro das condições existentes. Essa mudança reduz a ansiedade e aumenta a eficácia. A pessoa continua responsável, mas deixa de ser esmagada por uma responsabilidade inflada além do que é humanamente suportável. Carregar responsabilidade de forma disciplinada não torna a vida leve, mas torna a carga distribuída. A mente deixa de carregar tudo o tempo todo e passa a carregar o que é necessário, quando é necessário. Essa redistribuição é essencial para atravessar longos períodos de exigência sem se quebrar internamente. Sem ela, mesmo pessoas competentes acabam colapsando, não pelo volume de responsabilidades, mas pela forma desordenada como as carregam por dentro. O cansaço crônico não se apresenta como exaustão absoluta. Ele se instala de forma gradual, quase imperceptível, e passa a ser tratado como estado normal. A pessoa continua funcionando, continua decidindo,
continua assumindo responsabilidades, mas o faz com uma mente cada vez mais empobrecida em recursos. O perigo não está em estar cansado, está em decidir como se não estivesse. Sob cansaço prolongado, a mente muda de critério sem avisar. Ela passa a buscar alívio em vez de precisão, rapidez em vez de clareza, conforto imediato em vez de consistência. Decisões que antes seriam questionadas passam a parecer aceitáveis, não porque ficaram melhores, mas porque a mente perdeu energia para sustentar o desconforto de decidir corretamente. Esse tipo de cansaço não grita, ele sussurra. A pessoa se torna mais impaciente, mais rígida, mais propensa a atalhos. Pequenas frustrações ganham peso desproporcional. A tolerância diminui. O julgamento se torna mais binário. O mundo começa a parecer mais hostil do que realmente é. Esses sinais são frequentemente ignorados, porque não se encaixam na imagem clássica de exaustão total. O efeito mais grave do cansaço crônico é a degradação silenciosa da tomada de decisão. A mente cansada evita decisões difíceis, adia conversas necessárias e opta pelo caminho que reduz tensão no curto prazo, mesmo que crie problemas maiores depois. Isso não acontece por irresponsabilidade, mas por economia desesperada de energia. A mente escolhe o que dói menos agora, não o que funciona melhor. Outro efeito é a redução da capacidade de revisão. Pessoas cansadas erram e não percebem que erraram. Ou percebem, mas não têm energia para corrigir. O erro se cristaliza, vira padrão e começa a gerar consequências cumulativas. O problema deixa de ser o erro isolado e passa a ser a sequência de decisões levemente piores tomadas ao longo do tempo. Há também um impacto direto na percepção moral. Sob cansaço crônico, a pessoa justifica comportamentos que antes reprovaria. Pequenas concessões viram regra. Limites se afrouxam. A disciplina mental enfraquece não por convicção, mas por fadiga. Isso cria um afastamento progressivo entre valores declarados e ações reais, gerando desconforto interno adicional. A disciplina mental começa ao reconhecer que cansaço é um fator decisório, não um detalhe periférico. Decidir ignorando o próprio nível de energia é como dirigir ignorando o combustível. O sistema pode até continuar funcionando por um tempo, mas o risco de falha aumenta exponencialmente. Reconhecer o cansaço não é fraqueza, é leitura correta do estado interno. Outro ponto central é parar de exigir clareza máxima em estados de baixa energia. A mente cansada não é o melhor instrumento para decisões estratégicas. A disciplina mental aprende a adiar decisões que exigem precisão quando o sistema está comprometido. Isso não é procrastinação, é gerenciamento de risco cognitivo. Também é fundamental diferenciar descanso de fuga. Descanso funcional recupera a capacidade decisória. Fuga, apenas anestesia. O cansaço sem restaurar recursos. A disciplina mental reconhece essa diferença e não se engana com alívios que parecem descanso, mas deixam a mente ainda mais dispersa depois. Com o tempo, quem aprende a respeitar os limites do próprio cansaço toma menos decisões ruins, mesmo enfrentando os mesmos problemas. O ambiente não muda, mas a qualidade da resposta se mantém mais estável. Isso cria um efeito acumulado poderoso. Menos erros, menos retrabalho, menos conflitos desnecessários e menos desgaste moral. Ignorar o cansaço não é sinal de força, é sinal de miopia operacional. A disciplina mental não exige operar sempre no máximo. Exige saber quando a mente não está em condição de decidir bem. Preservar essa lucidez é essencial para atravessar períodos longos de pressão sem transformar o desgaste inevitável em uma sequência de decisões ruins que poderiam ter sido evitadas com leitura honesta do próprio estado interno. Quando se fala em recuperação mental, a imagem mais comum é a de longos períodos de descanso ideal, férias, pausas extensas, desconexão total. Esse tipo de recuperação é importante, mas insuficiente para lidar com a pressão contínua da vida adulta. Entre um período longo e outro, a mente permanece exposta a desgaste diário. Sem intervenções menores e frequentes, ela acumula tensão até entrar em estado de falha funcional.
Micro-recuperações não são soluções completas, são manutenções. Elas não existem para eliminar o cansaço, mas para impedir que ele ultrapasse um limiar crítico. A disciplina mental reconhece que, sob carga constante, esperar pelo descanso perfeito é uma forma disfarçada de negligência. O sistema precisa de pequenos ajustes enquanto ainda está operando. O primeiro erro em relação a micro-recuperações é confundi-las com distração. Rolar informações aleatórias, alternar tarefas sem critério ou consumir estímulos intensos não recupera a mente. Pelo contrário, adiciona mais carga cognitiva. A recuperação real reduz estímulo, não o substitui por outro igualmente exigente. Ela cria um breve espaço de neutralidade sensorial e mental. Outro erro comum é tratar micro-recuperação como recompensa. A pessoa acredita que só pode descansar depois de completar tudo. Como tudo nunca se completa, o descanso nunca vem. A disciplina mental inverte essa lógica. Ela entende a micro-recuperação como condição para continuar funcionando, não como prêmio por desempenho. Essa mudança reduz resistência interna ao descanso breve e funcional. Micro-recuperações eficazes têm 3 características. São curtas, intencionais e específicas. Curtas para não romper o fluxo do dia. Intencionais para não se perderem em distração. Específicas para atingir um tipo de desgaste concreto, seja físico, mental ou emocional. Não existe uma forma única de micro-recuperação. Existe adequação ao tipo de fadiga presente. Um aspecto fundamental é a interrupção consciente da estimulação contínua. A mente moderna raramente fica sem entrada de informação. Mesmo em pausas, ela é alimentada com novos conteúdos. Micro-recuperação real exige alguns minutos sem novidade, sem demanda, sem resposta. Esse vazio breve permite que o sistema nervoso reduza o estado de alerta e reorganize prioridades internas. Outro ponto é o uso do corpo como âncora. Movimentos simples, respiração consciente, mudança de postura ou deslocamento físico curto ajudam a sinalizar ao cérebro que não há ameaça imediata. Isso não resolve problemas externos, mas reduz a ativação excessiva que distorce julgamento e emoção. A disciplina mental utiliza o corpo como ferramenta de regulação, não como acessório ignorado. Há também a micro-recuperação cognitiva. Ela ocorre quando a mente é retirada temporariamente de decisões e avaliações. Não pensar em nada complexo por alguns minutos não é perda de tempo, é restauração de capacidade decisória. A dificuldade está em permitir esse silêncio sem culpa, especialmente em ambientes que valorizam ocupação constante. Com o tempo, micro-recuperações regulares alteram a linha de base do cansaço. A pessoa não chega ao fim do dia completamente drenada. O desgaste continua existindo, mas é distribuído. Isso reduz a probabilidade de colapsos emocionais, decisões impulsivas e conflitos gerados por fadiga acumulada. Outro efeito importante é a melhoria da percepção interna. Ao pausar brevemente ao longo do dia, a pessoa percebe sinais de desgaste mais cedo. Isso permite ajustes antes que o cansaço se torne crônico. A disciplina mental não espera o sistema falhar para intervir. Ela age preventivamente em pequenas doses. Micro-recuperações não são solução mágica. Elas não substituem descanso adequado, nem resolvem contextos excessivamente tóxicos. O que elas fazem é impedir que a mente opere continuamente no limite, sem alívio algum. Em ambientes de pressão prolongada, essa manutenção mínima é o que separa funcionalidade contínua de desgaste silencioso, que termina em falhas graves. Ao incorporar micro-recuperações reais no cotidiano, a disciplina mental deixa de ser apenas reação ao colapso e passa a ser prevenção ativa. A mente permanece mais clara, o corpo menos tensionado e as decisões mais estáveis, mesmo quando o ambiente não oferece grandes intervalos de descanso. Essa prática simples sustenta, ao longo do tempo, a capacidade de atravessar o caos sem se perder por exaustão acumulada. Quando se fala em virtude, muitas pessoas pensam em traço de caráter abstrato, algo ligado a intenções ou valores declarados. Esse entendimento é insuficiente para ambientes de pressão contínua. Sob carga real,
Virtude deixa de ser discurso interno e se revela como desempenho observável. Ela aparece não no que a pessoa diz acreditar, mas no que consegue sustentar quando o contexto empurra na direção oposta. Pressão é o teste definitivo de coerência. Em situações confortáveis, quase qualquer princípio parece fácil de defender. É quando há risco, cansaço, conflito e perda que a virtude deixa de ser conceito e passa a ser habilidade prática. A disciplina mental não trata a virtude como ideal moral distante, mas como conjunto de comportamentos que continuam funcionando mesmo quando o custo emocional aumenta. Um erro comum é imaginar que virtude exige ausência de medo, raiva ou desconforto. Na prática, virtude aparece apesar dessas emoções, não na ausência delas. Coragem não é não sentir medo, é agir corretamente enquanto o medo está presente. Temperança não é não desejar, é não ser governado pelo desejo. Justiça não é ausência de conflito, é manter critérios claros quando o ambiente favorece atalhos. Sob pressão, a mente busca justificativas para flexibilizar princípios. Ela diz que a situação é excepcional, que agora não é o momento, que depois será diferente. Essas justificativas parecem razoáveis isoladamente, mas acumuladas corroem a consistência interna. A disciplina mental reconhece esse padrão e trata exceções com cautela, não por rigidez moral, mas por compreensão do efeito acumulado das concessões. Virtude como desempenho significa que ela precisa ser treinada em condições reais. Não se aprende a manter clareza apenas refletindo sobre ela em momentos calmos. Aprende-se ao escolher clareza em momentos de tensão moderada, repetidamente. Cada escolha reforça um padrão. Com o tempo, o comportamento virtuoso deixa de depender de esforço consciente e intenso e passa a ser resposta mais provável, mesmo sob estresse. Outro aspecto central é que virtude sob pressão reduz custo decisório. Quando critérios são claros, a mente não precisa renegociar princípios a cada situação difícil. Isso economiza energia e reduz conflito interno. A pessoa sabe como agir mesmo quando não gosta do que precisa ser feito. Essa previsibilidade interna é uma forma poderosa de estabilidade. Há também um impacto direto na confiança pessoal. Pessoas confiam mais em si mesmas quando sabem que não se abandonam sob pressão. Essa confiança não vem de garantias de sucesso, mas da experiência repetida de agir de forma alinhada, mesmo quando seria mais fácil ceder. Essa confiança sustenta a mente em contextos incertos, porque reduz o medo de se perder internamente. Virtude como desempenho também protege contra racionalizações posteriores. Quando alguém age contra seus próprios critérios sob pressão, precisa justificar o comportamento depois para preservar a autoimagem. Esse processo consome energia e gera dissonância interna. Manter virtude reduz a necessidade de narrativas defensivas, porque a ação já está alinhada com o que a pessoa considera correto. Outro ponto importante é que virtude não elimina conflito externo. Agir corretamente pode gerar resistência, críticas e perdas. A disciplina mental não promete que virtude será recompensada imediatamente. O que ela oferece é algo mais confiável: a preservação da integridade interna. Essa integridade reduz desgaste psicológico, mesmo quando o ambiente permanece hostil. Com o tempo, virtude sob pressão se torna vantagem acumulada. A pessoa toma decisões mais consistentes, evita erros impulsivos e constrói uma reputação funcional de confiabilidade. Essa reputação não depende de marketing pessoal, mas de comportamento repetido ao longo do tempo. Mesmo quando não é reconhecida externamente, ela sustenta relações e processos de forma silenciosa. Entender virtude como desempenho sob pressão muda a forma como a disciplina mental é praticada. Ela deixa de ser reflexão abstrata e passa a ser treino diário em contextos imperfeitos. Cada escolha correta sob carga reforça um padrão que facilita a próxima escolha. Assim, a virtude deixa de ser um ideal distante e se torna uma competência prática para atravessar o caos sem se desintegrar por dentro. Poucas forças desgastam tanto a estabilidade interior quanto a sensação de estar constantemente sendo avaliado.
O julgamento externo não precisa ser explícito para operar. Ele pode existir como expectativa implícita, comparação silenciosa ou medo difuso de desaprovação. Sob pressão contínua, a mente começa a antecipar esse julgamento e passa a agir como se estivesse sempre diante de um tribunal invisível. Esse estado altera profundamente a tomada de decisão. A pessoa deixa de perguntar o que é correto ou eficaz e passa a perguntar como será percebida. A ação se desloca do eixo da realidade para o eixo da imagem. Esse deslocamento não costuma ser consciente. A mente acredita estar sendo estratégica, quando na verdade está apenas tentando evitar desconforto social. O problema central do julgamento externo é que ele nunca é estável. Expectativas mudam, opiniões variam e critérios se contradizem. Quando a mente usa a aprovação como bússola, ela se torna errática. O que é valorizado hoje pode ser criticado amanhã. A disciplina mental começa quando se reconhece que construir estabilidade sobre algo tão volátil é estruturalmente inviável. Outro efeito corrosivo é a autocensura constante. A pessoa passa a filtrar pensamentos, falas e ações não pelo valor intrínseco, mas pelo risco de rejeição. Isso gera tensão permanente, porque o critério nunca é claro. A mente precisa estar sempre alerta, sempre calculando. Esse estado consome energia, mesmo quando nada acontece externamente. Há também a amplificação do erro. Quando a mente opera sob julgamento, pequenos deslizes ganham proporções desmedidas. Um comentário mal interpretado, uma falha pontual ou uma decisão impopular se transformam em ameaças à identidade. A pessoa não avalia mais o erro pelo impacto real, mas pelo potencial de reprovação. Isso intensifica a ansiedade e defensividade. A disciplina mental não elimina o julgamento externo, mas redefine sua importância. Ela reconhece que ser avaliado faz parte da vida social, especialmente em contextos de responsabilidade. O erro está em permitir que essa avaliação se torne o principal regulador interno. Quando isso acontece, a pessoa perde a autonomia e passa a reagir mais ao olhar alheio do que às exigências da realidade. Um ponto crucial é diferenciar feedback de julgamento. Feedback contém informação acionável. Julgamento contém valoração global da pessoa. A mente sem disciplina mistura os dois e reage defensivamente a qualquer retorno externo. A mente disciplinada separa o que pode ser usado do que pode ser descartado. Essa separação reduz sofrimento desnecessário e aumenta aprendizado real. Outro aspecto importante é o custo da busca por aprovação. Para agradar a todos, a pessoa precisa se fragmentar. Ajusta comportamento, discurso e postura conforme o público. Essa fragmentação gera fadiga interna, porque exige múltiplas versões de si mesmo. A disciplina mental reduz esse custo ao priorizar coerência sobre aceitação universal. Há também a ilusão de controle social. A mente acredita que, se agir corretamente, evitará críticas. Isso não se confirma na prática. Pessoas críticas continuarão críticas, expectativas conflitantes continuarão existindo. A disciplina mental aceita essa realidade e deixa de gastar energia tentando administrar percepções incontroláveis. Com o tempo, essa postura cria uma forma mais estável de relação com o mundo. A pessoa continua ouvindo, ajustando e aprendendo, mas não se dissolve a cada avaliação negativa. O centro de decisão permanece interno, ancorado em critérios claros. Isso não elimina desconforto social, mas impede que ele governe a vida mental. A pressão do julgamento externo só se torna esmagadora quando a mente a transforma em critério principal de valor. Ao devolver esse critério para dentro, a disciplina mental preserva a autonomia e reduz desgaste. O ambiente continua avaliando, mas a pessoa deixa de viver sob sentença permanente. Essa mudança é essencial para manter estabilidade interior em contextos onde a exposição e a cobrança são inevitáveis. Há dores que não podem ser evitadas. Perdas acontecem, injustiças ocorrem, limites são impostos pelo corpo, pelo tempo e pelas circunstâncias. A disciplina mental não nega essa realidade, nem promete neutralizá-la. O erro mais comum é tratar toda dor como falha pessoal.
ou como algo que deveria ter sido impedido a qualquer custo. Essa expectativa cria uma camada adicional de sofrimento que não nasce do fato em si, mas da resistência mental a ele. A primeira dor é o impacto direto do acontecimento. Ela é física, emocional ou material e possui causa identificável. A segunda dor surge quando a mente adiciona julgamento, comparação e narrativa punitiva. Por que isso aconteceu comigo? O que isso diz sobre mim, como isso não deveria ter acontecido? Essa segunda camada não altera o fato original, apenas prolonga e intensifica o sofrimento. Sob pressão contínua, a mente tende a produzir essa segunda dor automaticamente. Ela tenta restaurar uma sensação de controle atribuindo culpa, procurando responsáveis ou revivendo o evento repetidamente. O paradoxo é que quanto mais a mente tenta corrigir o passado mentalmente, mais presa a ele fica. A disciplina mental atua interrompendo essa repetição improdutiva. Aceitar o sofrimento inevitável não é concordar com ele nem considerá-lo justo. É reconhecer que ele já ocorreu e que continuar lutando contra o fato consome energia que poderia ser usada para a adaptação. Essa aceitação é ativa, não passiva. Ela desloca o foco da pergunta, por que isso aconteceu, para como eu opero agora com o que aconteceu. A segunda dor costuma se manifestar como vergonha, ressentimento ou autopunição. A pessoa se cobra por não ter previsto, evitado ou reagido melhor. Essa cobrança parece responsabilidade, mas na prática é apenas sofrimento reciclado. A disciplina mental identifica esse padrão e o trata como custo inútil, não porque a pessoa mereça indulgência, mas porque a autopunição não repara o dano nem melhora a resposta futura. Outro aspecto é a comparação. A mente compara a situação atual com cenários hipotéticos ou com a vida alheia. Essas comparações ampliam a sensação de injustiça e isolamento. A disciplina mental reconhece que comparar realidades incomparáveis não produz clareza, apenas frustração. Ela traz a atenção de volta ao que é concreto e ao que ainda pode ser feito. Há também o impulso de endurecer emocionalmente para evitar futuras dores. Esse endurecimento parece proteção, mas cobra um preço alto. Ele reduz sensibilidade útil, empobrece relações e cria distanciamento interno. A disciplina mental não exige insensibilidade. Ela exige capacidade de sentir sem se perder na narrativa punitiva que costuma acompanhar o sofrimento. Com o tempo, aprender a não adicionar a segunda dor muda a relação com a adversidade. O sofrimento não desaparece, mas deixa de se multiplicar. A pessoa sofre o que precisa sofrer e depois retorna à operação. Esse retorno não é esquecimento, é integração do evento à realidade atual, sem transformar a mente em campo de batalha permanente. Essa postura também preserva a energia para decisões difíceis. Quando a mente não está ocupada se punindo, ela consegue avaliar opções com mais clareza. O sofrimento inevitável deixa de ser obstáculo absoluto e passa a ser uma condição a ser considerada. A disciplina mental não remove o peso, mas impede que ele se torne esmagador por acúmulo interno desnecessário. A distinção entre dor inevitável e sofrimento fabricado é uma das mais importantes para atravessar períodos longos de pressão. Sem ela, a mente transforma cada golpe em trauma prolongado. Com ela, a pessoa enfrenta perdas reais, sem se condenar internamente por elas. Essa capacidade não elimina a dor, mas impede que ela se torne dominante, preservando a estabilidade interior, mesmo quando a realidade não oferece alívio imediato. Há momentos em que a mente percebe que os problemas não estão chegando em sequência, mas em bloco. Um erro acontece enquanto o outro ainda não foi resolvido. Uma pressão surge antes que a anterior tenha diminuído, e a sensação dominante passa a ser a de saturação. Não é apenas dificuldade, é sobrecarga simultânea. Nesses momentos, a tendência natural da mente é entrar em colapso ou em agitação improdutiva. Quando tudo parece dar errado ao mesmo tempo, a mente perde a noção de prioridade. Tudo parece urgente, tudo parece grave, tudo exige resposta imediata. Esse estado cria um ruído interno intenso, no qual pensar com clareza se torna difícil.
A pessoa sente que precisa agir rápido, mas não sabe por onde começar. Essa combinação é perigosa, porque favorece decisões precipitadas que ampliam o dano inicial. O primeiro erro nesses cenários é tentar resolver tudo de uma vez. A mente se lança em múltiplas frentes sem critério, alternando foco, interrompendo ações e acumulando frustração. Esse comportamento não é falta de capacidade, é reação ao excesso de estímulos. A disciplina mental reconhece que, quando tudo dá errado ao mesmo tempo, a prioridade não é resolver, é estabilizar. Estabilizar não significa consertar a situação imediatamente. Significa impedir que a mente se torne mais um problema. Isso começa com uma interrupção deliberada do impulso de agir desordenadamente. Parar por alguns instantes, mesmo sob pressão, é um ato de estratégia. Esses instantes não resolvem nada externamente, mas evitam que a resposta interna agrave o cenário. Outro ponto central é reduzir o campo de avaliação. Quando tudo parece errado, a mente tenta avaliar tudo ao mesmo tempo e falha. A disciplina mental reduz o escopo. O que está efetivamente acontecendo agora, o que exige atenção imediata e o que pode esperar. Essa redução não é fuga, é triagem. Sem triagem, qualquer ação vira desperdício de energia. Nessas situações, a mente também precisa lidar com a sensação de injustiça. Quando múltiplos problemas surgem juntos, aparece a ideia de que algo saiu profundamente errado, de que a situação é absurda ou insuportável. Essa avaliação emocional não ajuda na resposta prática. A disciplina mental reconhece a sensação sem transformá-la em diagnóstico definitivo da realidade. Outro risco é a personalização do caos. A pessoa começa a interpretar a sequência de eventos como prova de incompetência ou falha pessoal. Esse tipo de interpretação paralisa ou gera agressividade defensiva. A disciplina mental impede esse salto interpretativo, tratando a simultaneidade dos problemas como circunstância, não como sentença sobre identidade ou valor pessoal. Em momentos assim, a ação correta costuma ser mínima e deliberada. Não a mais abrangente, nem a mais elegante, mas a que reduz um pouco da pressão imediata. Resolver um único ponto crítico, organizar uma informação, comunicar um limite claro. Essas ações não resolvem tudo, mas criam espaço. Espaço é o recurso mais escasso quando tudo dá errado ao mesmo tempo. Há também a necessidade de sustentar desconforto sem buscar alívio emocional rápido. A tentação de descarregar frustração, culpar alguém ou fugir mentalmente é grande. A disciplina mental não elimina essa tentação, mas a reconhece como resposta automática a excesso de carga. Sustentar o desconforto por mais alguns minutos permite que a resposta seja menos destrutiva. Com o tempo, atravessar situações em que tudo dá errado ao mesmo tempo ensina algo fundamental. A mente aprende que não precisa resolver tudo para continuar operando. Precisa apenas impedir que a desorganização interna se some à externa. Essa aprendizagem constrói resiliência real, não baseada em otimismo, mas em experiência concreta de atravessamento. Quando a pessoa aprende a estabilizar a própria resposta nesses momentos, ela reduz drasticamente o impacto de crises simultâneas. Os problemas continuam existindo, mas deixam de se amplificar por reação interna desordenada. Essa capacidade não surge espontaneamente. Ela é fruto de disciplina mental, aplicada exatamente quando o impulso é perder o controle. É nesse ponto que a estabilidade interior deixa de ser ideal abstrato e se mostra como competência prática para momentos em que o caos parece total. A estabilidade interior não se sustenta apenas por insights pontuais ou decisões isoladas bem tomadas. Sob pressão contínua, ela depende de um sistema que funcione mesmo quando a mente está cansada, irritada ou sobrecarregada. Esse sistema é uma rotina mental diária, não no sentido de rigidez mecânica, mas como estrutura mínima que organiza a relação da mente com o caos ao longo do tempo. Sem rotina mental, a pessoa começa cada dia em estado reativo. Ela acorda já respondendo a demandas, já absorvendo estímulos, já lidando com pressões que não escolheu conscientemente.
Esse início desorganizado se propaga pelo resto do dia. A mente passa a operar sempre atrasada, em relação aos acontecimentos, tentando recuperar controle depois que o impacto já ocorreu. A rotina mental começa antes da ação, não como planejamento detalhado, mas como alinhamento interno. É o momento em que a pessoa relembra, ainda que brevemente, quais critérios vão guiar suas decisões. O que realmente importa hoje? O que não merece energia excessiva? Que tipo de pessoa ela precisa ser, independentemente do que acontecer? Esse alinhamento não evita problemas, mas reduz a probabilidade de respostas impulsivas. Ao longo do dia, a rotina mental se manifesta como checagens breves, não checagens ansiosas, mas pausas conscientes para avaliar o próprio estado. Estou reagindo ou escolhendo? Estou cansado demais para decidir isso agora. Estou confundindo urgência alheia com obrigação minha. Essas perguntas não exigem respostas longas. Elas servem para corrigir desvios antes que se tornem padrões. Outro elemento essencial é a revisão contínua de carga. A mente precisa saber o que está carregando naquele momento. Quando responsabilidades se acumulam sem revisão, a sensação de esmagamento retorna. A rotina mental inclui o hábito de redistribuir peso ao longo do dia, reconhecendo o que foi feito, o que ainda precisa ser feito e o que pode ser adiado sem colapso do sistema. Há também a prática de encerramento. Muitas pessoas carregam mentalmente o dia inteiro para dentro da noite. A mente continua resolvendo, justificando, antecipando. Sem um encerramento consciente, o descanso se torna superficial e a fadiga se acumula. A rotina mental inclui o ato de fechar o dia internamente, reconhecendo limites, aceitando o que não foi resolvido e interrompendo a repetição improdutiva. Essa rotina não precisa ser longa nem complexa. O erro é confundir profundidade com duração. O que sustenta a estabilidade é consistência, não intensidade. Pequenos momentos de alinhamento diário têm mais efeito do que grandes reflexões esporádicas. A disciplina mental se constrói na repetição silenciosa, não no esforço heróico. Outro ponto crucial é que a rotina mental precisa ser realista. Ela deve funcionar nos dias ruins, não apenas nos dias bons. Se a rotina exige motivação elevada, silêncio absoluto ou tempo abundante, ela falhará exatamente quando for mais necessária. A disciplina mental eficaz é aquela que sobrevive ao caos cotidiano, não a que depende da ausência dele. Com o tempo, essa rotina cria um efeito acumulado. A mente se torna mais previsível para si mesma. Reações extremas diminuem. Recuperações se tornam mais rápidas. Erros são corrigidos com menos autopunição. A estabilidade interior deixa de ser um estado raro e passa a ser uma linha de base, ainda que imperfeita, mas funcional. Essa estabilidade não elimina sofrimento nem garante tranquilidade constante. O que ela oferece é continuidade. A pessoa consegue atravessar semanas, meses e períodos difíceis sem se perder completamente. Isso não acontece por força de vontade, mas por estrutura interna repetida dia após dia. Uma rotina mental diária é, em essência, uma forma de respeito ao próprio limite humano. Ela reconhece que a mente precisa de orientação constante para não se fragmentar sob pressão prolongada. Ao criar esse sistema simples e repetível, a disciplina mental deixa de ser resposta emergencial ao caos e passa a ser manutenção preventiva da lucidez ao longo do tempo. A estabilidade interior raramente é percebida como vantagem no curto prazo. Em ambientes que valorizam velocidade, resposta imediata e aparência de controle, ela pode até parecer passividade ou lentidão. No entanto, ao longo do tempo, a estabilidade interior se revela como uma das vantagens mais consistentes e silenciosas que uma pessoa pode desenvolver. Não porque elimina dificuldades, mas porque impede que cada dificuldade deixe um rastro de desgaste permanente. A principal característica dessa vantagem acumulada é a redução do custo interno por evento. Pessoas sem disciplina mental pagam 2 vezes por cada problema, uma vez no fato em si e outra na desorganização interna que se segue. Pessoas com estabilidade interior pagam o custo do fato, mas reduzem drasticamente o custo psicológico adicional.
Essa diferença não aparece em um dia específico, mas se torna enorme ao longo de meses e anos. Outro aspecto dessa vantagem é a preservação da capacidade decisória. Sob pressão prolongada, muitas pessoas perdem qualidade de julgamento sem perceber. Elas continuam decidindo, mas com critérios cada vez mais distorcidos por cansaço, ansiedade e reatividade. A estabilidade interior mantém a mente em condição operacional por mais tempo. Isso significa menos decisões ruins acumuladas, menos retrabalho e menos danos secundários criados por impulsividade. Há também um efeito direto na confiança interna. Quem atravessa situações difíceis sem se perder emocionalmente, constrói uma confiança baseada em experiência real, não em otimismo. Essa confiança não depende de garantias externas. Ela nasce da repetição de um padrão. Algo deu errado. A mente não colapsou. A pessoa respondeu com clareza suficiente para continuar. Esse padrão reduz medo antecipatório e fortalece a postura diante de desafios futuros. A estabilidade interior também melhora relações de forma indireta. Pessoas estáveis reagem menos de forma explosiva, comunicam limites com mais precisão e não transformam cada tensão em conflito pessoal. Isso não as torna imunes a atritos, mas reduz a quantidade de desgaste relacional desnecessário. Ao longo do tempo, isso preserva vínculos, facilita cooperação e diminui isolamento psicológico. Outro ganho acumulado é a economia de energia. A mente que não vive em estado de alerta permanente consome menos recursos para tarefas básicas. Essa economia não se manifesta como euforia, mas como constância. A pessoa consegue manter esforço moderado por períodos mais longos, sem entrar em ciclos de exaustão e recuperação extrema. Essa constância é rara e extremamente valiosa em contextos de responsabilidade contínua. A estabilidade interior também protege contra a corrosão da identidade. Sob pressão prolongada, muitas pessoas se afastam do tipo de pessoa que gostariam de ser. Agem de formas que não reconhecem, justificam comportamentos que antes reprovariam e acumulam desconforto interno. A disciplina mental reduz esse afastamento. Mesmo quando erra, a pessoa corrige mais rápido e não se perde completamente em narrativas defensivas. É importante notar que essa vantagem não torna a vida fácil nem elimina sofrimento. Ela apenas impede que o sofrimento se torne dominante e desorganizador. A pessoa continua enfrentando perdas, frustrações e limites reais. A diferença está em não carregar esses eventos como prova de falha pessoal ou como caos absoluto. Eles se tornam parte da experiência, não definição dela. Com o tempo, essa postura altera a forma como o mundo é percebido. O ambiente pode continuar exigente, mas deixa de ser interpretado como ameaça constante. A mente se acostuma a operar sob pressão sem entrar em estado de emergência a cada desafio. Isso cria uma sensação de base interna firme, mesmo quando o cenário externo permanece instável. Essa base não é construída de uma vez. Ela é resultado de centenas de pequenas escolhas. Governar a resposta, criar espaço antes de agir, aceitar limites, interromper ruminação, respeitar cansaço, sustentar virtude sob pressão. Nenhuma dessas escolhas é espetacular isoladamente. Juntas, elas constroem uma mente mais difícil de ser arrastada pelo caos. No longo prazo, a estabilidade interior se torna uma forma de liberdade prática. Não a liberdade de escolher circunstâncias, mas a liberdade de não ser governado completamente por elas. Essa liberdade não elimina a dureza da vida, mas impede que ela destrua a continuidade interna. É nesse sentido que a disciplina mental, como vivida e aplicada por Marco Aurélio, deixa de ser filosofia abstrata e se revela como uma vantagem acumulada para quem precisa atravessar o caos sem se perder por dentro. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.